pessoal. Essa é a reunião do Psitrafem de 16 de agosto de 2022. Hoje a gente vai ter aqui a apresentação da Gislene, né, do livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, capítulo 10, e também do livro da Federici, a gente tem a Beatriz e a Luana, das páginas aí 287 até 335. É isso. Tá com a palavra, Gislene, fica à vontade, viu? Oi, gente, bom dia. Eu vou compartilhar aqui a tela primeiro. Aí vocês só me sinalizam se está mostrando direitinho, porque eu perco a visão da tela. Sim, já tô vendo, já. Certo. Como a Lorena falou, vou estar falando hoje sobre o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, mais especificamente sobre o capítulo 10, e o título é Romance, o Doce Amor. Bem, ela inicia o capítulo falando que os relacionamentos românticos acabaram se tornando uma forma de regresso ao amor. O que ela quer dizer com isso? Que as pessoas acabam procurando nos relacionamentos românticos uma forma de alcançar o amor que sempre desejaram, mas nunca tiveram. O amor que querem, mas acabam não sabendo oferecer. Então, o amor é visto como uma forma de resgate e redenção. E ela concorda com isso. O amor realmente pode ser uma forma de redenção. Pode salvar, mas apenas se a gente quiser ser salvo. Não dá para querer pela outra pessoa. Então, ela também entra na questão do desamor na infância, que a falta de amor na infância faz com que a pessoa acabe pensando ser indigno, sentindo que ninguém pode amá-lo da forma que realmente é. E por conta disso, a pessoa acaba criando um falso self na tentativa de ser amado. E ela diz que outras pessoas podem se apaixonar por esse falso self que a gente acaba criando, mas que em algum momento relances do verdadeiro self emergem e a decepção vem. Então, com a rejeição pela pessoa amada, a mensagem recebida na infância se confirma, que é que ninguém poderia amá-las como realmente são. E esse problema surge muito da falta de ensinamento sobre o amor que ela fala no capítulo 9, que foi o que eu apresentei semana passada. Ela diz também que poucos de nós entram em relacionamentos românticos tendo capacidade de receber amor. Então, criamos envolvimentos amorosos condenados a repetir nossos dramas familiares e acabamos errando dentro das relações por não saber como agir. Então, porque na verdade a gente não estava pronto para se abrir completamente. Então, a Hooks, ela concorda com outro autor chamado Toni Morrison, dizendo que o amor romântico é uma das ideias mais destrutivas na história do pensamento humano. Então, sua destrutividade habita na noção de que alcançamos o amor sem vontade e sem capacidade de escolher. Só passar aqui. Daí entra na apresentação que eu queria trazer hoje, que ela comenta também sobre o mito do amor romântico nesse capítulo. Então, o mito do amor romântico alimenta nosso pensamento de que simplesmente caímos de amor ao nos apaixonarmos, de que não temos escolha e decisão quando escolhemos um parceiro, porque quando existe química, quando há um clique, simplesmente acontece e perdemos o controle. Aí, isso é verdade? Segundo a Bell Hooks, para ela o amor é uma intenção tanto quanto uma ação, é um ato de vontade. Então, dessa forma, o amor não seria apenas um sentimento forte e arrebatador. O sentimento vem e pode se ir, mas o amor é uma decisão, um julgamento, uma promessa. Só que a gente acaba reforçando a fantasia dessa união sem esforço, né? Seguimos acreditando que somos arrastados, arrebatados, que não temos escolha nem vontade. E nós temos sim escolhas. Então, essa ideia é muito alimentada pelos veículos de comunicação, como filmes e livros de romance, de que a gente não tem esse controle na escolha do outro parceiro, que a gente simplesmente é arremessado na ideia de amor, de paixão. Ela diz que poucos de nós avaliamos criticamente a escolha de um parceiro, pois ao fazermos isso, precisamos dar um passo para trás e olhar criticamente para nós mesmos. Então,
para olhar para as nossas necessidades, desejos e anseios. E ao avaliar nossas necessidades e então escolher nossos parceiros cuidadosamente, tememos descobrir que não há ninguém para amar. Então, a maioria de nós prefere ter um parceiro em quem falte algo a não ter parceiro nenhum. Então, ela traz a ideia de que talvez a gente esteja mais interessado em encontrar companhia que em conhecer realmente o amor. A autora diz que quando fala com alguém sobre abordar o amor com vontade e intencionalidade, ela geralmente escuta uma manifestação de medo de que isso acabe com o romance. Mas, segundo ela, abordar o amor romântico a partir de uma base de cuidado, conhecimento, comunicação e respeito, na verdade, intensifica o romance. E ela traz também uma frase que eu achei muito interessante nesse capítulo, que se você não sabe o que sente, é difícil escolher amar, é melhor cair. Assim você não precisa ser responsável por suas ações. Ela também traz uma questão que sexo e amor podem ou não coexistir. Então, a atração erótica frequentemente serve como catalisador para uma conexão íntima entre duas pessoas, mas não é um sinal de amor. A intensidade da intimidade sexual não serve de catalisador para o respeito, para o carinho, para a confiança, a compreensão e o compromisso. Então, ela diz que a vasta maioria dos homens da nossa sociedade está convencida de que seus desejos eróticos indicam quem eles deveriam e poderiam amar. Então, guiados por esse pensamento, eles frequentemente acabam em relacionamentos com parceiras com quem não compartilham interesses ou valores em comum. Então, a pressão de uma performance sexual é tão grande sobre eles que frequentemente se sentem satisfeitos por estar com alguém com quem tem prazer no sexo, ignorando todo o resto. Então, é comum que eles levem muito tempo para identificar o desamor que podem sentir, mas esse reconhecimento geralmente é ocultado pela insistência machista de que homens nunca admitem fracasso. Aí ela também traz a questão das mulheres, que raramente escolhem homens apenas com base numa conexão erótica. Embora a maioria das mulheres reconheça sim a importância do prazer sexual, elas consideram que não é o único ingrediente necessário para construir relacionamentos fortes. Então, diferente dos homens, a gente é socializada para se preocupar mais com uma conexão emocional. Mas isso não significa que as mulheres encontrem o amor que desejam. Como nos homens, nós geralmente nos conformamos com o desamor porque somos atraídas por outros aspectos que compõem o parceiro. Então, ela diz que é problemático confundir a paixão sexual com o amor, pois com muita frequência mulheres e também homens têm seus prazeres eróticos mais intensos com parceiros que os ferem de outras maneiras. Então, como eu disse, a intensidade sexual não serve como catalisador para o respeito, para o carinho, enfim, para a confiança e compreensão que realmente significa o amor. Então, um sexo prazeroso para ela pode acontecer com duas pessoas que não se conhecem e não necessariamente se gostam. Então, por isso que o sexo e o amor podem ou não coexistir. Essa aqui. Então, nós só podemos ir da paixão perfeita ao amor perfeito quando as ilusões passam e somos capazes de usar as energias e a intensidade criadas por um laço erótico intenso e irresistível para aumentar a autodescoberta. Então, as paixões se tornam amor perfeito quando nos dão coragem de encarar a realidade e de abraçar nosso verdadeiro self. Então, Gislene, ela diz que é isso. Oi, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Como a gente sempre tenta fazer as inserções do trabalho nesse contexto, né? É bom a gente parar e pensar, assim, essa experiência para a mulher, muitas vezes ela já está acontecendo antes dela entrar no mundo formal de trabalho, né? Então, essa coisa de você tolerar em nome de, né? Em nome de alguma coisa, você tolerar a outra, é algo que pode ser um explicador, por exemplo, de por que as mulheres são, não porque os homens não cometam o crime, tá, gente? Mas porque as mulheres são as mais assediadas, porque é muito fácil assediar a mulher, né? É muito difícil assediar homem e é muito fácil assediar a mulher. Porque aí, assim, em nome desse laço,
que às vezes é um laço social, nem é necessariamente um laço, né, de vínculo de relacionamento. Mas, enfim, isso termina moldando os lugares do mundo. Era isso, desculpa ter te interrompido. Não, sem problema. Continuando, ela diz que a essência do amor verdadeiro é o reconhecimento mútuo. Dois indivíduos que veem um ao outro como realmente são, mas também estar aberto a mudanças. Quando nos comprometemos com o amor verdadeiro, estamos comprometidos a sermos mudados, a sermos afetados pela pessoa amada de uma maneira que nos permite ser mais autorrealizada. Então, amar de forma total e profunda nos coloca em risco, porque quando amamos, somos completamente transformados. Seguindo, ela diz que o amor verdadeiro nem sempre nos leva ao viver felizes para sempre, como diz os filmes, contos de fadas, enfim. E mesmo quando leva, sustentar o amor ainda dá trabalho. É uma construção diária e todas as relações têm altos e baixos. Frequentemente, a fantasia romântica alimenta a crença de que dificuldades e momentos difíceis são uma indicação de falta de amor, em vez de parte do processo. E, segundo Bell Hooks, o amor não precisa ser romântico. É possível encontrar um amor verdadeiro e que nossa vida pode ser transformada por tal encontro, mesmo que ele não leve ao prazer sexual, a um vínculo de compromisso ou mesmo a um contato constante. Inclusive, ela diz que um dos contatos dela com o amor verdadeiro foi com um rapaz que ele era comprometido e ela levou um tempo para assimilar o porquê que a vida tinha guiado ela para aquele rapaz e eles não poderiam ter um compromisso, já que ele já tinha outro compromisso. E depois ela percebeu que o amor pode acontecer de outras formas sem levar a um relacionamento em si. Ela também fala que a decepção com o amor romântico pode fazer com que as pessoas fechem o coração. Então, indivíduos que querem acreditar que não há satisfação no amor, que o verdadeiro amor não existe, se apegam a tais presunções porque esse desespero é realmente mais fácil de encarar do que o fato de que o amor é real, mas está ausente de sua vida. E ela diz que não importa com que frequência desviamos nossa mente e coração, ou quanto a gente teime na recusa em acreditar na magia, que o amor verdadeiro existe. Então, todos desejam, mesmo aqueles que dizem que perderam a esperança. Mas, na verdade, nem todo mundo está pronto para receber e dar amor. Ela diz também que é possível encontrar o amor verdadeiro em relações amorosas, mesmo que foi o que eu disse, mesmo que não duram para sempre, essa parte já falei. Pulando para outra parte, ela diz que quando alguém conhece o amor verdadeiro, a força transformadora desse amor perdura, mesmo quando não temos mais a companhia da pessoa com quem experimentamos cuidado mútuo e crescimento pessoal, ou crescimento profundo, perdão. Então, ela diz que a lição do amor permanece, não termina. E é isso que eu tinha para trazer hoje. Beleza. Muito bem, maravilhosa apresentação. Fiquei pensando, toda vez que termina a apresentação, eu fico aqui pensando primeiro, tentando assimilar, para depois comentar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário, gente? De novo, aquela ideia do amor romântico, né? Que a Bell Hooks traz, muito diferente do que tudo isso que a gente aprende, né? De que o amor não é apenas um sentimento forte, arrebatador, e a gente vê as pessoas se envolvendo mesmo, né? Em relacionamentos muito, às vezes até abusivos mesmo, né? Porque falam que existe, né? Essa química, essa atração que pode ser, talvez, física, ou que seja um relacionamento que traga muito prazer, mas é como ela coloca, ela vem colocando através do livro, né? Que o amor não tem a ver somente com esse sentimento forte, tem a ver com essa intencionalidade, com esse vínculo de decisão,
né, de compromisso. E, não sei, fiquei pensando também a respeito do mercado de trabalho, a forma como a gente recebe reconhecimento. Quando você falou aí do reconhecimento, né, eu me lembrei da categoria de reconhecimento da psicodinâmica do trabalho, né, de que como gera saúde realmente, assim, o reconhecimento. Você colocou aí, a essência do amor verdadeiro vem do reconhecimento mútuo, né? E no âmbito do trabalho, quando a gente tira essa visão do amor romântico como necessário, a gente vê como o reconhecimento é saudável, né? E como a gente precisa realmente. Não sei, na hora que você falou, me remeteu a essa questão do reconhecimento por conta da necessidade de reconhecimento de pares, de reconhecimento dentro do ambiente de trabalho, e que isso é realmente fonte de saúde para a gente, né? É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário? Eu queria comentar. Oi, gente. Bom dia. Oi. Eu Oi, não vou Bia. botar minha câmera aqui, não, que a minha cara está de sono. Mas eu fico pensando aqui nessa perspectiva do amor romântico e até nesse exemplo que ela dá no livro, né, de por que a vida levou ela até uma pessoa que já estava comprometida. E é muito interessante porque esse livro é de que ano mesmo? Eu sempre esqueço. Bom, enfim. Mas é interessante porque hoje em dia a gente está cada vez mais falando e tendo discussões sobre o poliamor, né? E eu fico me perguntando aonde que o poliamor entraria dentro dessa concepção, porque no poliamor eles falam muito sobre esses vínculos, né, de amor e que podem existir mais de um vínculo de amor, né? Mas levando a essa relação, muitas vezes, né, ligada a uma relação íntima, sexual. E aí, assim, eu não vou saber dizer muito, mas também podem ter relações ali que envolvem esse amor romântico, mas que não tem uma relação sexual. E eu fico pensando assim, gente, o que que ela falaria, não sei se ela diz em algum dos trabalhos dela, né, sobre essa questão do poliamor, né, onde que isso se coloca, porque eu acho bem interessante, assim, pensar nessa perspectiva monogâmica dentro do que ela está falando sobre amor. Enfim, é mais para incitar uma reflexão, porque eu não tenho muitos pensamentos sobre isso. Foi só uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Pelo que eu estou vendo na ficha técnica, que é de 2000, Bia, o livro. Mais alguém Beleza, quer obrigada, comentar alguma Lorena. coisa? Oi? Não, só obrigada por falar da. Eu quero parabenizar a apresentação da Gislene. Cada apresentação que a gente tem aqui, eu fico com a certeza de que a gente fez uma escolha muito por sugestão da Gisele, não lembro mais de quem foi, mas eu fico com a sensação de que a gente fez uma escolha muito acertada. E queria perguntar um negócio para vocês. Vocês lembram que na última reunião eu falei assim, nossa, no semestre que vem a gente tinha que trabalhar com esse livro? Eu não sei se foi na reunião do mestrou e doutorou. E aí eu falei e esqueci que livro que era que eu tinha falado. Que eu falei, nossa, a gente tem que trabalhar com ele. Você lembra, Lorena? Que eu falei, mas não lembro o livro também, né? E a gente não estava gravando aquela reunião. Enfim, Qual que vamos era? pensar. Falava sobre o quê? Como que era? Não lembro, a gente estava no meio da reunião de orientação de mestrando e doutorando, eu acho, lá na minha sala. E aí eu falei, nossa, a gente tem que trabalhar com esse livro. E aí esqueci. Enfim. Tá, depois a gente Tem um vê. livro, Era, Carla, que eu não era, sei se é esse, que você tinha sugerido uma das vezes, é o tal da escassez. Mas eu acho que não era esse, não. Mas ele é bom, esse aí. Mas não era era, esse, não. Fala, Lili. era alguma coisa sobre, assim, ter autonomia interna, que não basta você ter as questões externas se você não tiver resolvido Se isso tiver internamente. contingente, né? Alguma coisa assim, mas eu não Enfim, lembro o nome. vou pensar. Vou tentar lembrar aqui. Obrigada, gente. Parabéns, Gislene. Está meio travado aqui para mim. Bom, quem vai apresentar agora?
Agora sou eu e a Então, Beatriz. isso, Beatriz e Luana. Aí. Agora é a gente. Vocês só falam para mim se a câmera tá funcionando, porque tinha dado uns probleminhas aqui. Tá funcionando Tá. direitinho. Tá. Aí vocês me Agora. desculpem a câmera estourada aqui, minha câmera na frente da janela. Nossa, minha internet tá Então, uma folga. hoje a gente vai Desculpa, falar... Luana. Eu nem vi que o microfone estava Nada, aberto, foi mal. Não, que isso. Se quiser fazer algum comentário... Não, gente, eu vou pedir só para deixar a câmera fechada, não por causa da bagunça, que é muito bagunçada aqui no chão, mas porque tá muito ruim a conexão. E aí fica picotando para mim. Eu vou deixar fechada aqui, tá? Tá, Se eu beleza. for falar, eu levanto a mão. Beleza. Então, hoje eu e a Beatriz, a gente vai abordar o capítulo 4, né? Que é da página 290 até a 335. E esse capítulo é basicamente o capítulo onde ela entra realmente na caça às bruxas, né? Ela faz todo um retrospecto até então, trazendo a estrutura social, histórica e política do feudalismo até chegar nessa transição para o capitalismo, onde é realmente a caça às bruxas em si. Então, ela inicia esse capítulo trazendo para a gente que a caça às bruxas foi um dos fenômenos, né, menos estudados da história da Europa e do mundo. Ela traz que um dos fatores para esse apagamento histórico é o fato de que o alvo desses ataques eram mulheres camponesas, normalmente pobres, né, em sua maioria. Então, ela nos conta que esse apagamento da história ele foi feito pela maioria da literatura na verdade, esse apagamento foi feito e a pouca literatura que abordou o tema foi escrito a partir de um viés muito machista, onde as mulheres eram tidas como... Ai, gente, eu esqueci os Luana, slides. deixa eu só te interromper rapidinho. Vocês estão conseguindo ver os slides já, gente? Sim, dá para ver. Mas Agora só tá. precisa aumentar, né? Lá embaixo à tá. direita tem aquelas duas setinhas, tá vendo? Uhum. Isso. Pronto. Mas e se eu sair aqui agora, vocês continuam vendo bem? Ou não? Diminui para vocês? Que é isso. Diminui um pouquinho. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui então. Tá. Ai, desculpa de novo. Pronto. Isso, agora foi. Beleza. Tá. Aí eu vou ler só essa frasezinha aqui que ela coloca no início do capítulo, que é assim... Pode voltar, por favor, Beatriz? Uhum. Obrigada. Vocês são as Eu não tô verdadeiras percebendo, não. hienas. Eu acho que tá para apresentar automático. Deixa eu só ver aqui um outro jeito de compartilhar, que ele tá mudando sozinho. Desculpa, gente, só um minutinho. E agora, vocês estão vendo? Agora tá bom. Sim, perfeito. Tá. Pronto. Agora diminui de novo. Pronto, parei de mexer. Pronto. Será que eu consigo mudar aqui do meu? Acho que não, né? Não, acho que Que não. tinha uma função que dava. Tá, mas então beleza. Gente, não sei por que tá com esse negócio de ficar mudando automático. Alguém sabe como tira isso? O slide tá passando sozinho. Aqui, olha, nesse lugar aqui. A gente não quer que você passe. Tem como? Não sei. Eu acho que Vamos vai tentar. ficar de 30 a 30 segundos. Tá. Qualquer coisa eu faço, não tem problema. Tá bom. Aí você consegue colocar no segundo slide pra gente? Uhum. Gente, que engraçado. Ele tá apresentando como vídeo. Por que será que isso tá Sabe o que você acontecendo? pode fazer? Você pode entrar no próprio WhatsApp que você mandou as imagens e botar lá e ir passando. Ah, tá. Pode ser também. Porque eu acho que aí eu não sei. Faz sentido. Mas aí onde você colocou para apresentar padrão, eu acho que ele apresenta como slide onde você estava antes. Peraí, deixa eu ver. Desculpa, gente, essa barreira tecnológica.
Eu coloquei aqui padrão, fala que é apresentar no seu próprio ritmo, né? Aí, apresentar. Parece que agora deu certo. Pronto. Vocês estão vendo? Deu certo? Acho que agora deu, né? Então, Uhum. Vocês estão vendo? Sim. Sim, dá para ver. Tá, beleza, deu certo agora. Eu tô conseguindo passar sem ele trocar sozinho. Tá, beleza. Então, dando aqui continuidade, nos capítulos anteriores, ela nos traz todo um retrospecto, né? Até chegar no capítulo anterior, que ela fala um pouco da mudança de pensamento, não só político, mas filosófico e científico, assim, da noção do corpo. Então, ela nos mostra como que o corpo passa de uma noção do sagrado até chegar numa noção de máquina, onde toda a sua exploração é legitimada. Então, aí começa uma degradação do corpo, principalmente da mulher. Então, aqui no início do capítulo, ela traz essa frase, que é basicamente assim: vocês são as... Rapidinho, gente, só tirar o som do celular. Vocês são as verdadeiras hienas que nos encantam com a brancura de suas peles. E, quando a loucura nos colocou ao seu alcance, vocês se lançaram sobre nós. Vocês são as traidoras da sabedoria, o impedimento da indústria, os impedimentos da virtude e os aguilhões que nos instigam a todos os vícios, a impiedade e a ruína. Vocês são o paraíso dos nécios, a praga do sábio e o grande erro da natureza. Então, aqui, pode passar, Bia? Ela traz para a gente como que a figura da mulher começa a ser vista e como que começa a ser feita essa degradação da figura feminina. Então, como eu havia falando, ela nos conta que a caça às bruxas foi um dos fenômenos realmente menos abordados da história da Europa e como que isso contribui para a banalização do extermínio de centenas de milhares de mulheres naquela época. Então, a pouca literatura que veio abordar esse tema, ela abordou sobre um viés muito machista, sempre culpabilizando a mulher e retirando a culpa dos caçadores, né? Então, colocava a mulher como pervertida, fracassada, sempre num viés patologizante. Pode passar, Bia. E aí, ela nos conta que essa história ela só foi ser resgatada com o feminismo. Então, o feminismo ele teve um papel muito importante porque ele resgata também essa história da caça às bruxas e ele tira essa história da clandestinidade, né? Tira desse lugar oculto, desse lugar velado e começa a falar sobre ele e torna-se, inclusive, um símbolo de revolta feminina. Então, as feministas elas vêm e reconhecem que as mulheres elas não foram exterminadas se elas não tivessem constituído realmente um desafio ao poder hegemônico ali da época. E aí, no fim dessa introdução, ela nos traz também como que essa história da caça às bruxas ela foi também, de certa forma, esquecida pelos historiadores marxistas, né? Porque ao se falar de acumulação primitiva, que é um tema bem central no marxismo, eles esquecem do papel que essa caça às bruxas teve e da relevância que ele teve para a luta de classes. Então, essa história de degradação das mulheres, ela não ou foi pouco ou quase não foi abordada por esses historiadores marxistas. Então, ela finaliza o capítulo, a introdução dela, dessa forma, nos trazendo esse apagamento histórico. E aí ela finaliza essa introdução assim: deveria parecer significativo
o fato da caça às bruxas ter sido contemporânea ao processo de colonização e extermínio das populações do Novo Mundo, aos cercamentos ingleses, ao começo do tráfico de escravos, à promulgação das leis sangrentas contra vagabundos e mendigos, e de ter chegado no seu ponto culminante no interregno entre o fim do feudalismo e a guinada capitalista. Então, aí ela traz essa coincidência para mostrar que não foi um mero acaso. Foi tudo um projeto, foi tudo pensado e coincidiu com a exterminação de vários povos minoritários. Então, a próxima parte desse capítulo é a época de queima às bruxas e a iniciativa estatal. Então, ela nos conta que essa campanha de terror, ela começou contra as mulheres e ela, de certa forma, ela debilitou muito a integração ali do campesinato europeu. Por quê? Porque esse campesinato, como a gente já viu, ele já se encontrava desintegrado por conta da expropriação, né, das terras, as terras tinham sido privatizadas, os impostos aumentaram muito e o controle social estava exacerbado. A gente viu em capítulos anteriores que eles começaram a controlar a sexualidade, a sociabilidade, enfim. Então, esse campesinato ele já se encontrava desintegrado, e essa campanha de terror contra as mulheres é aquela coisa, né? Dividir para conquistar. Então, aprofunda as diferenças entre os homens e as mulheres ali naquele momento. E instiga todos aqueles homens a temerem o poder das mulheres, porque elas configuram uma ameaça ao poder deles. Então, essa caça às bruxas, ela não vem só como um ataque às mulheres, ela destrói todo um universo de crenças, de práticas e de subjetividades que, naquele momento, eram incompatíveis com a disciplina social do trabalho que estava tentando ser imposta. Então, ela teve realmente uma função muito específica, porque a bruxaria, naquele momento, se constituía como uma ameaça muito forte à disciplina social. E aí, aliado a isso, ela traz o papel da mídia, né? Que foi muito importante porque ela conta que, na época, eles distribuíam panfletos, não só degradando a imagem das mulheres, mas também divulgando julgamentos, divulgando detalhes. Então, instaura-se um medo, um terror, assim, porque aqueles quem não estava temendo as mulheres, estava temendo ser pego porque era mulher, né? Então, eles começam a incentivar ali naquele momento as denúncias, e a disseminação do medo é feita por esse papel da mídia. Pode passar. E aí, em seguida, ela nos traz uma cronologia, assim, rapidinha, que ela nos conta que ali por volta dos séculos 7 e 8, o crime de malefício foi introduzido. Então, ela conta basicamente que, na época, o medo eram dos chamados sarracenos, que eram especialistas nas artes mágicas, né? Então, o primeiro marco de condenação da bruxaria foi com a introdução desse crime de malefício. Só que, nessa época, só eram castigados práticas que causavam algum dano a coisas ou pessoas. Então, tinha um estigma em volta ali da magia, mas apenas aquelas que eram danosas, né? Aí, passando um tempo, no século XV, a bruxaria passa a ser considerado realmente um crime máximo contra Deus, a natureza e o Estado. E ali, nesse período, iniciam-se os primeiros julgamentos, de fato, contra as bruxas, e iniciam todas aquelas descrições dos sabás, e se desenvolve ali realmente uma degradação, um doutrinamento sobre a bruxaria. E aí passa-se um tempo, né? E no século XVI é onde a gente encontra o ápice, assim, da caça às bruxas. Então, a bruxaria, ela é condenada com pena de morte mesmo. Inclusive, ela conta que, se eu não me engano, eu acho que era na Inglaterra, existia, inclusive, pena de morte no último dos 3 atos do parlamento, foi instituída a pena de morte para bruxarias que não causavam nenhum dano nem a pessoas, nem a coisas. Então, o Estado começou realmente a fazer uma denúncia ali contra a existência dessas bruxas e tomou uma iniciativa
houve ali, começa uma iniciativa estatal intensa de persegui-las. E, inclusive, esse período de 1580, que ela fala, mais ou menos 1650, é justamente o período em que as relações feudais já estavam degradadas e começavam ali a dar lugar para um capitalismo mercantil, né? Então, é justamente coincidente com essa fase que a quantidade de mulheres julgadas como bruxas começa a aumentar. E um pouco antes de acabar o capítulo, ela nos traz como que esse movimento ele não foi espontâneo. Ela nos conta que requeria uma organização estrutural e administrativa muito grande, porque assim, eram muitos serviços prestados, os julgamentos eram custosos, inclusive aqui, eu até separei aqui, em uma das notas, ela nos traz aqui algumas informações sobre os custos dos julgamentos. Então, ela traz assim: os julgamentos por bruxaria eram custosos, já que poderiam durar meses e se tornar fonte de trabalho para muita gente. Os pagamentos pelos serviços e as pessoas envolvidas, então ela traz aqui as pessoas, né? O juiz, o cirurgião, o torturador, o escriba, os guardas, inclusive suas refeições e o vinho estavam descaradamente incluídos nos arquivos dos processos, ao que é preciso agregar o custo das execuções e de manter as bruxas nas prisões. Então, toda essa argumentação ela traz para nos mostrar que esse processo não foi espontâneo, muito pelo contrário. Foi arquitetado e tinha todo um arcabouço ali que sustentava essa caça às bruxas. Então, existia realmente ali uma administração e uma estrutura para isso. E aí, no final desse capítulo, ela encerra trazendo uma comparação entre o papel da igreja e o papel do Estado. E ela sustenta que o papel do Estado ele foi ainda mais determinante para essa caça às bruxas. Lógico que, assim, sem a Inquisição, sem toda a misoginia, sem o incentivo da igreja à caça às bruxas, ela não seria possível, mas ela traz que o Estado foi mais determinante ainda para a caça às bruxas, tanto que em locais onde, em países, né, onde eram nações católicas e protestantes, eles se uniam em prol dessa natureza política da caça às bruxas. Então, ela traz essa caça às bruxas como um primeiro terreno de unidade política, mesmo em estados-nação, onde a religião era divergente, né? E aí, a próxima parte chama-se Crenças Diabólicas e Mudanças no Modo de Produção. E assim, ela inicia essa parte trazendo que é muito difícil a gente estabelecer realmente os motivos concretos dessa caça às bruxas. Porque, assim, primeiro que as acusações feitas a essas mulheres eram muito absurdas, né? Eram muito grotescas. Então, assim, não tem como a gente pegar essas acusações e comparar com qualquer motivação real. A gente especula, né? Mas eram acusações tão absurdas que, por exemplo, a venda do corpo ao demônio, todas essas que a gente vê, né? Assassinato de crianças, a confecção de poções com a carne das crianças, destruição dos gados, enfim, tudo quanto é tipo de motivação que não condizia com a realidade. Então, ela traz isso como um obstáculo muito grande no estabelecimento desses motivos. E, além disso, o mais importante, né, que a gente não tem o ponto de vista da perspectiva dessas vítimas, né? Tudo que a gente tem são confissões que foram redigidas justamente pelos inquisidores e que normalmente eram adquiridas pela tortura, né? Então, também não se dá muita credibilidade a essas confissões. E, além disso, ela traz que esse extermínio às bruxas também não pode ser explicado por cobiça, pela acumulação da riqueza, já que essas mulheres, em sua maioria, eram pobres, né? Então, aqui, ela traz para a gente um argumento muito, muito interessante, que é proposto pelo Michael, eu esqueci o sobrenome dele, mas o livro dele, que chama O Demônio e o Fetichismo da Mercadoria na América do Sul,
ele sustenta que essas crenças diabólicas, elas surgem justamente em épocas onde ocorrem mudanças profundas e intensas nos modos de produção, né? Então, ela traz que não somente as condições, ele traz que não somente as condições materiais ali, de vida dessas pessoas mudam, como também os fundamentos ali metafísicos que estão fundamentando aquela mudança. Então, ele estudou, foram bolivianos e colombianos, e nesses dois países estavam surgindo novas relações monetárias ali, e nesse caso foram as populações mais pobres que acreditavam que essas mudanças monetárias tinham a ver com o envolvimento desses povos mais ricos com o diabo. Então, ele traz muito essa questão, né? E aí é justamente ali que começa a surgir também as crenças diabólicas, logo nessa transição do feudalismo para o capitalismo, que começam a surgir essas crenças contra essas bruxas. Então, antes dela explicar essa criação da figura diabólica, ela nos traz o papel fundamental, assim, do capitalismo rural, né? Por quê? Porque, assim, quando se transfere o poder para a mão desses, entre aspas, modernizadores, eles começam a enxergar medo e começam a repudiar toda forma de vida, toda subjetividade que possa conferir algum tipo de ameaça. Então, assim, toda forma de vida comunal que é considerada pré-capitalista começa a gerar medo. Então, essa iniciativa coloca meio que a caça às bruxas como uma plataforma de perseguição às crenças populares no geral. Então, eles usam essa caça às bruxas como uma arma, basicamente, para derrotar toda essa resistência que estava sendo feita, principalmente ali pelas mulheres, frente a uma reestruturação social e econômica que estava tentando ser imposta. Então, ali, ela nos conta que onde a privatização das terras não aconteceu, não se tem registros de caça às bruxas, porque a predominação desses laços coletivos e desse sistema coletivo de posse de terras, ele predominou ali, né? Então, essa privatização de terras contribui muito para que essa caça às bruxas aconteça. E aí ela traz... Você pode voltar só no anterior, Beatriz, que aí agora eu vou finalizar só explicando essa brigada. Então, ela nos traz que, normalmente, a maioria dessas mulheres eram mulheres pobres, normalmente velhas, que viviam de uma assistência pública e sobreviviam ali mendigando, né? Então, ela traz vários relatos de pessoas que contam que uma mendiga bate a porta, pede um pedaço de pão, é negada, e aí ela amaldiçoa a família dela. Então, começam a surgir todo esse estereótipo da mulher velha que é negada de algo e assim começa a amaldiçoar as pessoas ali do vilarejo. Então, ela traz como que essas crenças diabólicas, elas refletem, de certa forma ali, uma luta de classes na escala do vilarejo. Então, eram várias pequenas coisas. Era a coisa do mal olhado, essa coisa da maldição, do mendigo, a quem se negou algo. Então, ele vai se criando uma figura dessa bruxa. Então, aqui ela traz uma imagem clássica da bruxa inglesa, velha, decrépita, rodeada de animais e suas cupinchas, e ainda mantendo uma postura provocadora. Então, ele culpabiliza a mulher, traz essa mulher como realmente um incômodo social, onde as pessoas passam a temê-las e a denunciá-las intensamente. Então, ela traz até que nesse período, os vizinhos passam a acusar suas vizinhas. Então, a perseguição, ela avança muito quando eles conseguem realmente estereotipar e trazer essa criação, trazer essa figura diabólica mesmo da bruxa. Então, o que foi muito importante. E aí eu acho que finalizou minha parte, o último slide é só falando assim que o mundo desencantado, o mundo deveria ser desencantado para ser dominado, que é basicamente ela trazendo ali a magia como uma forma de rejeição a essa disciplina do trabalho, um instrumento de insubordinação
que configuravam uma resistência muito forte, né, frente àquele poder. Então, ela traz essa frase que é muito emblemática, né? O mundo deve ser desencantado para ser dominado. E aí, agora, a Beatriz, se quiser fazer complementar algo que eu falei, se eu tiver esquecido de algo, e ela vai trazer para a gente a parte 2 aqui na nossa apresentação. Não sei se alguém quer comentar por enquanto, ou se eu posso continuar. Eu queria comentar uma coisa. Tá. Para mim ficou muito claro, muito gritante, assim, o tanto que é importante Eu a gente queria- lutar. Hã? Eu ia falar, mas pode falar primeiro, Lorena. Assim, quanto que é importante a gente realmente se posicionar a favor de um Estado laico, né? Porque você vê que um grupo da igreja se juntou ao Estado em prol de interesses próprios ali, e esses interesses próprios viraram leis, perseguições e mortes, né? E a gente vê nesse texto que retrata fatos históricos tão antigos, e a gente tende a pensar que são coisas que ficaram para trás. Mas é assustador porque esse movimento político que existe atualmente, que a gente vê se vinculando um conservadorismo, vinculado com religião junto ao Estado, já tem repercutido. A gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o retorno da proibição do aborto. Então, me chama muita atenção esses fatos relatados por conta disso, assim, de que a gente realmente precisa que o Estado seja laico, que as pessoas possam exercer a sua fé, cada uma como for, e, e aí sim, essa mística vai poder existir, né, fora de uma dominação de um grupo específico. Esse desencanto vai ser mais uma fonte Eu acho que isso tudo que você falou é força. super... Pode Gente, falar. vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu acho que isso tudo que você falou é super pertinente e fiquei pensando aqui numa outra questão que a gente tem, que é, não sei, eu fiquei aqui me questionando se está dentro ou se não está, mas eu acho que a tecnologia de gênero que existe, né, e aí eu fiquei me perguntando se a religião faz parte da tecnologia de gênero ou não. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Gente, Tá meio cortando. Show, Talvez só tá cortando um pouquinho. você não quer fechar a câmera, minha talvez internet aí tá uma com. bosta. Aí eu fiquei aqui me perguntando se a tecnologia de gênero, se a religião está dentro ou não. Mas, na verdade, quando você começa a narrar o que é da mulher boa, né? Porque a tecnologia de gênero é isso. Coloca homens e mulheres em lugares específicos e aí um determinado comportamento, determinado vestuário é atribuído à mulher de bem e ao homem de bem, né? E eu fiquei me perguntando aqui se religião estaria dentro da tecnologia de gênero ou não. Acho que sim, né? Uma das formas mais, talvez, sofisticadas de tecnologia de gênero, porque atribui aquilo que é o sagrado, o divino, e, no caso da Igreja Católica, aquilo que está vinculado ao sacrifício. Mas, assim, se a gente não tivesse igreja nessa história, a gente ainda teria muito problema por conta dos 1000 dispositivos de tecnologia de gênero que a gente tem, né? Lá já tinha e agora continua tendo. Então, e dispositivo de gênero como a construção das narrativas acerca do para que somos feitas, de quem são as mulheres boas e de para que serve o nosso corpo, de quem é o nosso corpo, né? E então, quando a gente pensa nas bruxas, eu fico pensando o seguinte, né? Sei lá, vamos pegar aí, vocês sabem que eu detesto a Disney, eu falo isso sempre. Mas eu fico pensando na Disney, a narrativa que se constrói sobre quem é a princesa e quem é a bruxa, ela é datada, né, gente? E é muito simbólica de como todas as bruxas depois passaram a ser retratadas na nossa realidade. E a bruxa, ela faz o quê? Ela não faz mais nada, né? Ela não se reproduz, ela não tem filho, ela não faz mais nada. Ela faz poções, que é magia, ela facilita as coisas, ou seja, a facilidade não é uma coisa que é pro feminino, né? Quem facilita as coisas é uma pessoa que é mau caráter, a boa mulher é dada ao sacrifício, entre outras coisas, né? É isso. Eu lembrei aqui também da diferença que se dá entre o mago e a bruxa, né?
o mago é o mestre dos magos e enquanto Exatamente, o mago é o Merlin, né? Uhum. E ele é fofo, e as bruxas não, são todas. E ele não é feio também, né, gente? Vamos combinar. A primeira vez que veio aparecer uma bruxa bonita na história foi a Malévola. Primeira vez. E que foi aparecer como alguém que de verdade sofreu ali para poder se tornar quem se tornou, mas isso agora. E a gente tem narrativas da Disney sobre o que é ser bruxa e o que é ser princesa, né? Então, o que você vai merecer em função de quem você é muito podre, gente, é muito podre, olha. E a caça às bruxas não acabou, tá? Porque mulheres empoderadas, mulheres que resolvem as coisas com facilidade, todas, a gente continua sendo caçada de um jeito ou de outro, julgada, aniquilada, silenciada de um jeito ou de outro. Quando você propõe, por exemplo, eu fico pensando assim, quando sou eu que proponho certas coisas no trabalho, que são caracteristicamente inovadoras, eu sou preguiçosa e tô querendo cortar caminho. Quando é o cara que propõe a mesma coisa, nossa, ele é diferentão, disruptivo. É fogo. É foda, gente. Beleza, então. Mais alguém quer falar? Vamos lá, então, para a segunda parte. Se não for, parece que tem alguém que vai agir, né? Diga. Só falar que eu fiquei pensando do primeiro texto, tentando fazer uma ligação aqui, quando a Hux falou daquela coisa que a gente não escolhe o amor, né? Que ela fala que a gente espera que esse amor apareça como um encantamento, como uma magia, que é até interessante isso, né? E eu lembrei muito quando eu estava lendo do filme O Crepúsculo, que eles usam até uma palavra lá no livro, mais especificamente, que é quando você encontra só uma gêmea. Eu não sei se é printing, vocês lembram qual que é o nome que eles usam? Imprinting, eu acho. Isso. E aí eu falei assim, porque isso, gente, isso é recente e que influenciou uma geração de adolescentes, né? Homens e mulheres, que é justamente confirmando isso que a Bell Hooks está questionando. E quando a Federici traz essa questão que a magia, o encantamento, os mistérios da vida, eles tiveram que ser exterminados, olha só. E como ainda tem coisa que é alimentada quando é do interesse, né? Do patriarcado, para essa permanência. Porque a gente fica meio subjugada, né? Então, a gente não pode ter um papel ativo, porque a gente tem que esperar esse grande amor, e por esse grande amor a gente faz muitos sacrifícios. A gente faz muitos, porque assim, toda essa caça às bruxas aí, eu fico imaginando que o amor romântico não era como é hoje, mas ele já estava instaurado, assim. Ele já estava no processo, né? Então, mostrando que as mulheres cultivando muito do amor pelos filhos, família, e os homens não necessariamente tiveram essa reação de proteção. Ela só deu um caso lá conhecido, que foram dos pescadores que mudaram, né, que não estavam na cidade, que fizeram defesa das mulheres, somente. Então, assim, é bom a gente questionar que papel o amor tem, né, na vida, e que contribuiu para chegar no que chegou e no que aconteceu, né? E eu fiquei pensando bem, bem sobre isso. Só isso, meninas. Beleza, então, pessoal, vamos para a parte 2. Vamos. Estão me ouvindo? Vocês estão me Sim, dá para ouvindo? ouvir sim. Tá. Tá bom. Bom, então, continuando nesse capítulo, pessoal, ela traz mais uma argumentação e talvez evidências, assim, né? Relatos de várias outras autoras, para conectar a caça às bruxas, então, à revolta de classes e outros movimentos que também estavam acontecendo na mesma época. E aí, um dos pontos que ela traz, né, é justamente o contexto socioeconômico. Então, um momento, né, de intensa crise e luta social, um grande aumento de preços e a fome extrema que estava acontecendo na época,
as altas taxas de mortalidade infantil, o declínio populacional que começou a ser observado na Europa, e as revoltas urbanas e rurais, então, como um pano de fundo desse momento em que a caça às bruxas começa a ter um aumento, né, do número de perseguições. E aí isso coincide também com o apogeu do mercantilismo. Então, no mesmo momento em que socialmente, né, era um momento frágil, vamos dizer assim, para a população, né, com muita escassez de recurso e com muitas revoltas em relação à redistribuição das terras, por exemplo, né, o mercantilismo estava em franco crescimento, né? E para o Estado, em uma posição de mercantilismo, né, a população numerosa é a riqueza da nação, porque quanto mais pessoas, né, maior é a força de trabalho que esse Estado vai ter. E aí ela traz para a gente quais foram as ações do Estado para a acumulação dessa força de trabalho. Então, frente a esse momento social, né, que se vivia na época, o que alguns estados, né, ela vai citando assim, mas o que eles trouxeram como possibilidades, né, para tentar aumentar essa força de trabalho. E aí ela traz, então, a introdução da demografia como a primeira ciência do Estado. Então, é nesse momento em que se começa a ter o registro de nascimento, o registro de óbitos, é quando surgem os censos também. Então, o movimento estatal mesmo de controle da grandeza, né, controle da população, no geral. Novas legislações para regular a vida familiar, as relações de gênero e de propriedade, e também um esforço para que a obstetrícia passe a estar sob controle estatal. Então, na época, né, esse papel era das parteiras, e aí o Estado começa a fazer um esforço para que isso passe a ser de controle estatal. E aí, conectando isso, né, que estava sendo feito de esforço à caça às bruxas, ela traz que essas foram as principais evidências encontradas, né, que fazem essa conexão. Então, as mulheres que eram julgadas como bruxas, muitas vezes eram as mulheres líderes que estavam sendo perseguidas. Então, líderes dos movimentos camponeses, líderes em revoltas contra a fome, em defesa das crianças também, da época. Então, essas lideranças femininas eram perseguidas, né? A perseguição das parteiras também. Então, tem um movimento do Estado, como eu falei, para estatizar a obstetrícia, e aí as parteiras, as mulheres que tem os conhecimentos tradicionais, né, as curandeiras também, começam a ser perseguidas também nesse esforço de controle da população, né? Então, o Estado quer ser o ator principal, vamos dizer assim, na provisão do cuidado, entre aspas, né, do cidadão. E aí uma outra evidência que ela traz de conexão da caça às bruxas com a guerra de classes e de outros movimentos também. Ela fala que a caça às bruxas também pode ser conectada à perseguição dos hereges e à perseguição dos judeus também. É quando se faz a descrição do Sabá, ou Sinagoga das Bruxas, que era descrito como um encontro das bruxas, num momento noturno, na floresta, com muita perversão sexual, e aí ela faz essa conexão também com outros movimentos que tinham formas de se encontrar, talvez a gente pode chamar, similares. Então, os movimentos camponeses, que também precisavam se esconder para se encontrar à noite, na floresta, para organizar as revoltas que estavam acontecendo, né? E os locais de perseguição também. Então, ela faz essa conexão, que os lugares onde havia
uma perseguição aos hereges, uma perseguição aos judeus, aos viajantes também, eram os mesmos lugares onde eram descritos a presença do sabá e a caça às bruxas. Uma outra evidência que ela traz de conexão entre os movimentos, né? Essa questão do uso da palavra conjuratio. Eu achei isso bem interessante, assim, que ela fala que conjuratio era o nome que era dado ao pacto que a bruxa fazia com o diabo, de vender a alma para o diabo para receber facilidades, né? E esse também era o mesmo nome dado ao pacto feito entre os escravos e os trabalhadores rebeldes. Então, a gente vê aí, de novo, dois movimentos diferentes se encontrando de alguma forma, né? De um lado estavam os trabalhadores e os escravos entrando em acordo com os empregadores ou dominadores, né? E do outro lado, a bruxa com o diabo. E um último ponto de conexão entre os movimentos são as ameaças de canibalismo. Então, existia dentro da lenda, né, que era colocada ali da história das bruxas, a questão das bruxas comerem criancinhas, de capturarem pessoas, né, de praticarem o canibalismo, e isso também era uma prática, né, realizada pelos trabalhadores revoltos. Então, as ameaças, muitas vezes, que os trabalhadores faziam eram de canibalismo às pessoas detentoras de poder. Então, ela fala que o canibalismo é uma forma extrema, né, de ir contra os valores colocados. Então, ela viu isso também nesses dois movimentos. Só que aí ela traz uma diferenciação, que a bruxaria é um crime feminino, que por mais que os homens sejam até 40% dos acusados, mais de 80% das pessoas julgadas e executadas são mulheres. E aí, olhando, né, para o que ela traz no capítulo das conexões entre os movimentos e o que significou o esforço tanto do Estado quanto da Igreja, né, na caça às bruxas, eu fiz um compilado de qual seria, então, na visão dessas evidências que ela trouxe, da função da caça às bruxas. Então, um primeiro ponto seria disseminar a desconfiança quanto às mulheres. Então, em muitos momentos, as mulheres eram responsabilizadas pela miséria, pelas mortes, pelos roubos. Como a Luana falou antes, aquela questão das histórias, né? Que uma mulher ia na casa pedir alguma coisa, e quando isso não era atendido, ela colocava um feitiço, né? Então, às vezes tinha sido uma colheita ruim, e aí tinha sido porque foi lá uma mulher e eles não ajudaram, e aí ela fez a colheita ser ruim. Então, existiu essa disseminação da desconfiança quanto às mulheres. Uma outra função foi a criminalização do controle de natalidade. Então, esse esforço do Estado e da Igreja, né, de controlar a natalidade, justamente com o objetivo do aumento da população e da acumulação da força de trabalho. E a função de perseguição da Igreja a cultos e religiões tradicionais matrifocais, que tinham o parto como um mistério feminino, que traziam os conhecimentos tradicionais, né? Tinham muitas organizações dessas no Mediterrâneo, e todas elas foram perseguidas também na caça às bruxas, né? Um ponto muito interessante que eu achei, assim, que ela trouxe em relação a essa questão da criminalização do controle da natalidade e da perseguição das parteiras, né? É que ela fala que a Igreja fez um documento, né, falando sobre o crime de malefício, e tinha um capítulo inteiro dito só sobre as parteiras, e como as mulheres parteiras eram perigosíssimas, né? Era considerado o tipo mais perigoso de mulher.
E aí a igreja, disseminando a desconfiança em relação a essas mulheres que até então eram o ponto de apoio das mulheres das comunidades em relação a esse momento, né, do parto, e eles recomendavam que as parteiras poderiam ser mulheres apenas se elas fossem boas católicas. Então a gente vê aí também que tem uma coisa da ideologia religiosa também, né, influenciando a perseguição das parteiras. Deixa eu pensar se eu esqueci mais alguma coisa. Isso, tá. E aí também fazendo um compilado do que a autora trouxe nesse capítulo quanto aos efeitos da caça às bruxas, a posição social das mulheres, eu trouxe aqui também o que eu consegui elaborar, né? Então, foi possível perceber a subordinação das mulheres à reprodução da força de trabalho. Então, as mulheres líderes, né, que estavam nessas posições de liderança, por exemplo, dos camponeses, das revoltas sociais, elas são tiradas desse lugar e elas são subordinadas ao papel de reprodutoras, tirando, assim, né, essa voz ativa da mulher na vida comunitária, né? Tem até uma parte que ela fala das mulheres consideradas rebeldes, né? Que eram perseguidas. E aí a descrição de rebeldes é uma mulher que responde, uma mulher que tem iniciativa, uma mulher que não chora durante a tortura. Então, assim, dá para ver realmente a intenção, né, de tirar a mulher desse lugar de detentora de fala mesmo, né, de participação ativa como líder dos movimentos. Além disso, também um outro efeito é o cerceamento da liberdade sexual. Então, existe uma perseguição às prostitutas, né? Então, a prostituição é criminalizada. Existe uma perseguição às mulheres adúlteras e às mulheres que têm filho fora do casamento. E também uma disseminação, né, um foco muito grande, assim, em definir o que é a perversão sexual, em colocar por que as bruxas, em juntar, né, isso, assim, as bruxas e a perversão sexual. Então, essa intenção de conectar a imagem das mulheres que têm esse poder com uma coisa julgada pela igreja, né, e feita de forma caricata, né? Porque também era isso o que era dito da perversão sexual, era de uma forma muito caricata, como forma de cerceamento da liberdade sexual. O apagamento da força social da mulher, então muito ligado àquilo que eu falei da subordinação à reprodução da força de trabalho, né? Então tirar as mulheres do lugar de voz na sociedade, a prática e o reforço à misoginia. Então, até ela traz, né, muito perturbadora, assim, a descrição de como eram feitas as torturas ao longo dos julgamentos e como eram feitas as execuções das mulheres que eram condenadas como sendo bruxas, né? Então, eram todas torturas sexuais que tinham a ver com os órgãos sexuais, muito flagelo ao corpo feminino, né, com um foco no feminino, e essa criação, né, mesmo de uma aversão, criação e esse reforço mesmo, né, da aversão à mulher. Um outro efeito também é uma criação de uma insegurança psicológica, então, uma insegurança entre as mulheres mesmo, né? Olhando em como será que essas mulheres passaram a se sentir quando estava ocorrendo a caça das bruxas. Então, existia uma insegurança de ver as suas vizinhas sendo levadas a julgamento, né? Então, criava ali um estado de insegurança e de vigilância.
né? De estar sempre atenta para não se fazer nada errado, de ter que estar conforme, porque senão aquelas coisas poderiam acontecer com você também. E com isso também o enfraquecimento dos laços comunais, né? Quando a gente passa aí a ter um enfraquecimento dos laços entre as mulheres, porque as reuniões eram mal vistas, a amizade entre as mulheres era mal vista também. Era dito que as amizades entre as mulheres atrapalhavam o relacionamento das mulheres com seus maridos. E aí, um fato interessante que ela trouxe é que a palavra gossip, em inglês, né, que hoje quer dizer fofoca, antes dessa época significava amizade. E nessa época passou a significar fofoca, né? Então, a gente vê realmente um enfraquecimento desses laços entre as mulheres. E por fim, né, um dos efeitos da caça às bruxas da posição social das mulheres é o estabelecimento de uma nova ordem, da ordem patriarcal, porque cria toda a base para justificar o controle masculino sobre as mulheres, né, já que as mulheres são fracas e más. É isso, gente. Maravilha. Gente, toda vez que a gente lê esse livro, termina assim meio uau, né? Quando a Gislaine apresentou a parte dela, eu pensei, nossa, eu queria que a gente terminasse com essa parte, na verdade, porque o que a gente vai falar vai ser muito difícil. Muito mais pesado. É porque, assim, na verdade é muito duro. A gente vê tantas acusações, a forma como essas coisas foram construídas, essas ideias foram construídas, e reconhecer essas ideias no tempo presente, né? Depois de tantos séculos. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando assim, que como é importante a gente estudar isso, porque a gente pode criar formas de enfrentamento, né? E entender que essa misoginia não é natural, ela é construída. Então, quando a gente toma consciência também de que isso é construído, a gente vê que, então vamos fazer outra coisa, né? Assim, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui, né? Repensando e pensando outras formas. Eu fiz um grupo uma vez no trabalho, com mulheres, um grupo online com mulheres muito em situação de extrema pobreza, né? E aí, com toda uma equipe lá, e a gente conseguiu resultados muito interessantes, assim, gente que achava que não daria conta de baixar o Meet, de acessar a internet, elas se reuniram e quando eu morava muito próximas, algumas até no mesmo lote, em casas diferentes, pagaram a internet e usaram os mesmos dados para poder participar desse grupo online durante a pandemia. E eu me lembrei desse grupo porque vocês falaram aqui a respeito da desmobilização, né? Que uma das consequências dessa perseguição às bruxas foi justamente a desmobilização. E eu fiquei chocada com essa história da palavra gossip, que era amizade, virou fofoca. Nunca mais eu vou ouvir fofoca e não lembrar disso, sabe? Então, no dia a dia mesmo e futuramente na nossa prática profissional, a gente vai lembrar dessas coisas, sabe? E aí, quando a gente fizer qualquer atividade assim de mobilização social, de sororidade feminina, nesse sentido, a gente vai saber que a gente tá desconstruindo também essas ideias que foram tão perversamente, intencionalmente construídas, né? Rapaz, esse livro é denso demais, toda vez Mas, assim, é denso, mas é importante, né? Para a gente carregar assim, essa vontade mesmo de mudar as coisas, né? E de entender que as coisas não são assim por natureza, mas que a gente pode realmente fazer uma mudança. Alguém mais quer falar? Só comentando, assim, o que você falou agora, Lorena. Eu também fico com esse sentimento, assim, né, da gente estar se mobilizando e de existir necessidade de continuar se mobilizando, né. Eu fiquei pensando muito na inclusão desse conteúdo no ensino de educação básica, né, falar sobre na aula de história. A gente não fala sobre isso mesmo, né. Não sei como anda hoje em dia, mas da importância talvez de ser incluso também, né, num lugar de educação.
E também compartilhar do espanto, né, sobre a palavra gossip. Eu acho que quando as coisas chegam na linguagem, né, a gente vê o tão profundo que é essa trama, né, porque influencia até na nossa forma de se expressar, né, do que significa o que a gente expressa, assim, acho que isso é um lugar muito profundo. É verdade, porque a gente, pela linguagem, a gente expressa o que a gente tem por dentro, né? Então, eu concordo com você, se chegou na linguagem, chegou lá no fundo, né? Lá na forma como a gente pensa, sente, se expressa, né? É isso mesmo. Eu também, outro dia, fiquei pensando sobre isso aí, de por que que esse conteúdo não está na educação básica, né? E aí é isso, gente. A gente está com as eleições aí, vamos pensar em colocar mais mulheres na política, né? Mais pessoas que possam criar essas discussões a respeito da forma como a gente é educada. E, assim, na minha visão, dificilmente os homens vão levantar essa bandeira aí. Pode até ser que tenham homens conscientes e tal que levantem, mas é mais provável que mulheres levantem mesmo essa bandeira de que a gente precisa conhecer a história das mulheres, essa outra parte que foi negligenciada da história, né? E vocês colocaram isso muito bem aqui, falando sobre a falta de registro, né, que a autora destacou. Mais alguém, gente, quer falar? Dúvidas, questionamentos, comentários, assombros? Então é isso. Eu quero agradecer a apresentação de vocês, foi muito clara, muito, muito boa mesmo. Enquanto vocês estavam falando, a gente fica tendo vários insights, assim, e também o zelo aí na confecção dos slides, que ficaram maravilhosos. Viu? É isso, pessoal. Então, vamos Obrigada. finalizar. Alguém tem algum aviso? Informação? Quer compartilhar alguma coisa? Não? Então, beleza, gente. Até semana que vem. Obrigada. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.